Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas, clima escolar e mais algumas outras coisinhas que a gente vai falar hoje nessa aula para esse curso de gestores. Então, alguns dos gestores aí já me conhecem e para aqueles que ainda não me conhecem eu vou me apresentar. Eu sou o psicólogo Jean Pessoa, eu trabalho na CEMED já tem um bom tempo já, tem mais de 10 anos aí nessa atuação. Eu sou mestre em psicologia e na linha de processos psicossociais e educacionais pela UFG e, como eu falei para vocês, já tem aí uns bons anos aí na educação. Eu trabalho especificamente com as atuações dentro da escola para ampliar, né, a possibilidade de aprendizagem dos alunos, principalmente, mas eu acabo atuando muito nas relações entre pessoas. Então, acho que esse tema aí que a gente vai abordar hoje vai ser bem legal para a gente poder conversar e quando vocês forem para a prática, né, na posição de gestores e até mesmo em outras situações, eu acho que a gente pode contribuir para isso, tá bom? Então, para a gente começar, o tema que a gente tem é justamente de gestão de pessoas, clima escolar e mediação de conflitos. Liderança empática, comunicação não violenta e escuta ativa. Então, gente, tem alguns objetivos que eu quero já assim deixar claros com vocês aqui, que é o que a gente vai tentar passar mais informações para vocês, trazer para discussão agora. Então, eu coloquei aí 4 objetivos para a gente tratar, né? O primeiro deles vai ser o papel do gestor na gestão de pessoas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse papel dessa pessoa, do gestor da unidade escolar, no sentido de organizar como as pessoas vão se relacionar dentro do espaço escolar. Um outro objetivo que a gente tem para tratar também é o impacto desse papel do gestor no clima escolar e também o impacto da gestão das pessoas, da organização dessas pessoas dentro desse espaço escolar, nesse clima escolar. Em alguns outros ambientes, né, mais organizacionais, a gente fala de clima organizacional, então, como a gente está tratando especificamente do espaço escolar, então acho melhor a gente deixar essa ideia, né, do clima escolar, porque isso vai influenciar também, até mesmo lá com o aluno que estiver dentro da sala, com as famílias que a gente acaba atendendo através desses alunos, desses estudantes, né, e inclusive com a comunidade escolar. Então, é importante a gente perceber que essa postura, essa posição do gestor não é só relacionada a como ele vai organizar as pessoas dentro desse espaço, mas tem a ver também com a forma com que a comunidade vai ver essa escola nesse ambiente, nessa comunidade. Então, um outro objetivo que a gente ainda vai tratar também nessa aula de hoje aqui são algumas das estratégias de mediação de conflitos. E a gente vai ver, conflito sempre existe, ele é inevitável. E só que a forma com que a gente vê ele é que pode ser uma forma mais saudável ou mais prejudicial. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Além disso, a gente tem ainda como um objetivo a gente tratar sobre algumas ferramentas, né, para ajudar a melhorar esse clima dentro da escola, e aí a gente vai falar sobre liderança empática, comunicação não violenta e também vai falar sobre a escuta ativa, que vão ser aí as nossas ferramentas para ajudar a organizar esse espaço aí e essas pessoas dentro desse espaço escolar. Então, o primeiro assunto aí que a gente vai abordar é justamente a gestão de pessoas dentro da escola. E aí eu tenho algumas observações para vocês. A primeira é que a gestão de pessoas ela é mais do que somente simples processos, simples técnicas. A gestão de pessoas ela é, na verdade, uma gestão de relações. Então, a figura do gestor nessa unidade escolar ela precisa ser uma figura de uma pessoa que vai sempre objetivar
a gerir essas relações, organizar melhor essas relações e dar mais ferramentas para que essas pessoas consigam ter relações de maior qualidade dentro desse espaço escolar. E isso, obviamente, vai influenciar, né, em como a própria comunidade, como os próprios estudantes vão ver e vão sentir principalmente esse clima dentro da escola. Então, assim, eu coloquei 4 pilares que eu acho que são fundamentais para a gente perceber essas relações dentro da escola. Então, o primeiro deles é o reconhecimento e a valorização, e isso em diversos âmbitos, tá? Não é só das capacidades técnicas de quem está lá dentro. Então, é importante a gente reconhecer que as pessoas que fazem parte desse espaço escolar, elas são pessoas integrais. Elas não são somente o professor, somente o auxiliar de educação, somente a pessoa que está lá na cozinha, a parte administrativa. Elas não são pessoas que estão ali somente tecnicamente. Elas são pessoas integrais e elas trazem essa integralidade dela para dentro do espaço escolar. A gente acaba escutando muitas vezes, né, que a pessoa tem que deixar os problemas dela em casa e entrar para o espaço de trabalho dela apenas como um profissional. E se a gente tentar fazer isso, se a gente quiser que as pessoas façam e a gente quiser tentar fazer isso, a gente vai estar só adoecendo mais e adoecendo o outro também. Então é importante a gente reconhecer que essa pessoa é um ser integral, ela precisa ser vista nessa integralidade. Então, se acontecer, por exemplo, dessa pessoa, dela ter uma habilidade com um determinado campo, que às vezes nem é propriamente da parte técnica do trabalho dela, talvez isso possa ser importante, ser reconhecido, ser valorizado para que essa pessoa consiga também dar um pouco mais de si. Ela não é obrigada por lei a fazer nada que não esteja lá, por exemplo, nas descrições de como o trabalho dela precisa ser, só que quando essa pessoa ela é reconhecida de forma integral, ela tem uma tendência a participar mais desses eventos do espaço escolar e do acontecimento, da ação escolar. E quando eu falo da ação escolar, eu vou até um pouco além, da ação educativa. Por quê? A pessoa que está lá nesse espaço escolar, ela também é vista como um educador. Então, mesmo a pessoa que é do campo administrativo, por exemplo, o servidor que fica no portão da escola, a forma com que ele acolhe esses estudantes que entram lá dentro, a forma com que ele acolhe essas famílias que são representadas por essa criança lá dentro do espaço escolar, ou por esse adolescente, né? Essa forma com que essa pessoa recebe, ela vai refletir também na educação que essa criança vai internalizar. Porque a gente só se torna o que a gente é, digamos assim, a gente só se torna ser humano através de outro ser humano. Então, se os seres humanos, se as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos humanizam, fica muito mais fácil da gente também se tornar esse ser humano. Então, a gente precisa ver essas pessoas como seres integrais. É claro que o nosso profissionalismo é que vai ajudar a gente a dividir, por exemplo, aquilo que a gente precisa para um determinado ambiente, para um determinado momento. Mas a gente precisa ver que essas pessoas que estão lá dentro são seres integrais. E às vezes, eu costumo até dizer, né, que às vezes 5 minutos que a gente perde, entre grandes aspas, tá? 5 minutos que a gente perde numa conversa, às vezes sobre um problema, sobre uma questão que ela não tem a ver diretamente com o espaço escolar, pode ser um ganho de 5 minutos, 5 horas, 5 meses, 5 anos de relações dentro dessa unidade escolar. Então, às vezes, a gente tratar de algumas outras temáticas, sempre com muito bom senso e tudo isso, pode ser muito importante para ajudar a manter essas relações, a regular essas relações dentro da unidade escolar, que isso lá na frente vai contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, reconhecer as capacidades individuais, reconhecer inclusive as capacidades de grupo dessa unidade escolar, da equipe que está lá presente nessa unidade escolar, é muito importante para que esse processo de ensino-aprendizagem que está lá dentro da sala de aula acontecendo, ele também ganhe mais potência.
certo? Então é importante a gente fazer esse reconhecimento e a valorização dessas capacidades, tanto as capacidades técnicas de ensino, aprendizagem, capacidades técnicas do servidor administrativo, tudo isso, e outras capacidades também. Isso é importante para que essa pessoa seja reconhecida, ela se sinta bem naquele espaço. E isso contribui para melhorar esse clima dentro da escola, esse clima de relações, né? Então acho que esse é o primeiro ponto que é importante aí para a gente tratar. No segundo pilar, eu coloquei a clareza dos papéis. Por quê? Quanto melhor definido está o papel daquela pessoa ali dentro daquela unidade, mais fácil fica para todas as outras pessoas, sejam da equipe, sejam da comunidade, sejam dos estudantes, fica mais fácil para essas pessoas reconhecerem a quem eles têm que recorrer. E isso, inclusive, ajuda a gente a definir melhor quem vai fazer o que dentro da unidade. Então, inclusive, para ajudar a definir melhor esses papéis, é sempre muito interessante. Na verdade, não é só interessante, é uma obrigação de fato que as pessoas que estão nesse espaço escolar, que elas conheçam das legislações. Então, além de ser interessante, é uma obrigação que a gente que está dentro desse espaço escolar conheça as legislações. Conhecer, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Conhecer o regimento escolar, conhecer as leis que regulamentam como é que a educação vai funcionar, o que tem que acontecer, o que não pode acontecer. E aí, na questão do regimento que eu acabei de falar, lá fica definido os papéis também, o papel do gestor, o que é, o papel do coordenador técnico, coordenador pedagógico, conhecer também, e aí no caso da equipe gestora, né, se aproximar, tentar entender melhor quais são as definições dos papéis de quem está na Secretaria de Educação, de quem está até em outras secretarias para viabilizar políticas públicas que podem influenciar, por exemplo, em como que uma criança vai aprender porque ela está ou não com fome, entende? Então, conhecer esses papéis implica, na minha opinião, e eu acredito que isso é compartilhado por muitas pessoas da educação, implica a gente conhecer também as legislações que regem o nosso trabalho. Tá? Então, é importante, por exemplo, pegar quem é de concursos recentes, né, ou quem ainda não teve essa curiosidade, pegar o edital que rege o seu concurso para saber o que é a definição do seu papel lá dentro daquela unidade, enquanto professor, enquanto administrativo, enquanto gestor, enquanto coordenador. Então, é interessante a gente conhecer esses papéis e isso ajuda até mesmo a gente saber o que é de fato que a gente tem que fazer naquela posição e o que a gente precisa passar para outra pessoa fazer e, inclusive, a gente ajudar a acionar essas políticas públicas através desses papéis, certo? Então, acho que é importante a gente perceber isso aí e a gente repassar também, para que todo mundo que faça uso desse espaço escolar conheça os papéis de cada um que está ali dentro. Então é interessante a gente deixar isso muito bem claro. Por exemplo, na hora que tiver reuniões de pais, reuniões com a comunidade de forma geral, reuniões com os próprios estudantes, deixar claro. Oi, meu nome é tal, eu sou gestor, essa outra pessoa que está aqui comigo é o coordenador técnico, essa outra pessoa é o professor de AEE, por exemplo, que eu tenho muito contato, né, com o pessoal do AEE. Então acho que isso ajuda muito bem a definir, inclusive, quem é que vai procurar quem. Tá? Então isso pode facilitar muito, inclusive ajuda a facilitar as relações dentro da unidade. Porque se eu não sei exatamente quem eu preciso procurar para me ajudar em um conflito, numa demanda que acontece dentro da escola, então eu posso procurar a pessoa errada e isso pode até inclusive aumentar o conflito, aumentar desgastes e essa questão toda, certo? Outra questão que eu preciso falar com vocês, o outro pilar, né, que é o desenvolvimento da equipe. E aqui eu falo em alguns sentidos, tá? Não é só no sentido assim de desenvolver, de proporcionar cursos, formações e falar, ó, vai ter um curso de alguma coisa, vai lá fazer. Mas até mesmo no sentido de desenvolver um espírito de equipe. Então, desenvolver a equipe passa sim pela questão da formação, né, de conhecimento técnico, conhecimento pedagógico e tudo isso, que eu acho que pode ser compartilhado por toda a equipe, mas passa também por desenvolver esse espírito de equipe. Então, é sempre
necessário que a equipe tome o máximo de decisões em conjunto. Então, sempre que for necessário tomar algum tipo de decisão, acionar algum tipo de política pública, sempre ter mais pessoas para compartilhar e trocar ideias sobre aquele evento que está acontecendo. Seja um evento de fato mesmo da escola, vai ter o Dia dos Pais, vai ter o Dia da Criança que está chegando aí, né? Então, 7 de setembro agora, que quem tiver aí, a gente está gravando agora no início de setembro essa aula, mas quem assistir depois, a gente está se aproximando agora do dia 7 de setembro. Então, desde esses eventos que são datas comemorativas, eventos sazonais, até mesmo os eventos que são, digamos, que fogem desse escopo, que são eventos, por exemplo, problemáticos, um conflito dentro da escola, um aluno que teve um conflito com outro, às vezes um aluno que teve um conflito com um professor de sala, com algum outro tipo de conflito lá dentro. Então, desenvolver esse espírito de equipe ajuda as pessoas a, inclusive, entender esses papéis que eu falei anteriormente e definir quais são as ações que a gente vai tomar, que também está lá relacionado àquela outra questão que eu levantei para vocês sobre o conhecimento das legislações. Então, quanto melhor a gente desenvolve essa equipe tecnicamente e enquanto uma unidade composta de diversos indivíduos, enquanto grupo, fica mais interessante para que a gente consiga dirimir os conflitos, para que a gente consiga resolver possíveis problemas que possam aparecer. Então, o fato da gente desenvolver essa equipe tecnicamente e humanamente falando, acho que é interessante a gente observar dessa forma, pode ser muito bom para que a gente tenha uma equipe cada vez mais integrada e que consiga resolver os conflitos de maneira muito mais tranquila. E, inclusive, saber quais os tipos de ações que a gente deve ter em determinados contextos. E aí, mais uma vez, conhecendo a legislação, definindo papéis, tudo isso acaba sendo facilitado, certo? O outro pilar que é interessante a gente falar, e que vai envolver todos esses outros pilares aí que a gente estava falando, é justamente a gente dar um sentido de que a escola também é um espaço de diálogo, dentro e fora da equipe. Então, se a gente percebe que aquele espaço da escola, a gente pode conversar sobre esses conflitos, a gente pode conversar sobre os problemas que nos cercam no dia a dia, no espaço escolar, às vezes até fora também, né, como eu falei para vocês sobre aqueles 5 minutinhos, né, que a gente, entre aspas, perde, mas a gente ganha depois com outras questões que são facilitadas. Então a gente vê a escola como um espaço de diálogo, ou seja, um fala enquanto o outro escuta de verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, e depois fazer um revezamento, a gente muda de posição, então não ser somente aquela coisa de que só eu falo porque o outro só tem que me escutar. Então a gente precisa fugir dessa dinâmica e ir para uma dinâmica de diálogo, porque isso ajuda a, primeiramente, evitar os conflitos, que eles são, né, inevitáveis, eles vão acontecer, só que com o diálogo a gente diminui essa possibilidade dos conflitos acontecerem e diminui o impacto, inclusive. Só que também um espaço de diálogo, ele também possibilita uma resolução de conflitos que é muito mais fácil. Então é interessante a gente trazer essa ideia de que o espaço escolar é um espaço de conversa, de diálogo, de escutar e de ser escutado, de falar e também de poder dar a chance para o outro falar. É importante a gente passar isso para as equipes, para as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive para a comunidade escolar, para os estudantes e tudo isso, justamente porque eles vão se sentir muito mais impelidos a falar sobre os problemas do que embrulhar aquilo, colocar para dentro e às vezes ficar chateado com aquela questão, ficar mal com aquilo, até que aquilo vire um problema muito maior que não dá mais para internalizar. Então acho que é interessante a gente perceber isso como um quarto pilar aí dessa forma de gerir o espaço escolar, porque eu acho que nesses pilares eu acho que fundamentam uma ação muito mais assertiva por parte da equipe gestora e mais especificamente na pessoa do gestor. Isso eu acho que pode ser muito fundamental para que a gente possa ter um espaço cada vez menos conflituoso e ter um espaço cada vez mais agradável para que todos estejam ali dentro.
ali dentro, desde da equipe mesmo, da parte, digamos assim, das pessoas que trabalham no espaço escolar, até as pessoas que estão lá para aprender, que é o aluno, que é o estudante que está lá esperando e sedento por esse conhecimento que a gente pode ajudar ele a adquirir, certo? Outra questão que a gente precisa falar, agora já mudando um pouquinho o foco e especificando mais na questão do clima escolar, é o fato de que a gente precisa entender que o clima escolar ele pode ser percebido melhor como se fosse a atmosfera emocional da instituição. Então, assim, essa atmosfera emocional da instituição, ela tem um impacto que é extremamente profundo em como as pessoas vão estar se sentindo ali dentro. Então, a pessoa perceber esse espaço da escola como um espaço de diálogo, como a gente estava falando anteriormente, como um espaço em que ela também é bem acolhida, ela perceber essa escola como um lugar que ela pode ficar bem ali dentro, que não é somente um trabalho, somente um peso, isso pode ser muito interessante porque essa pessoa vai se sentir bem nesse espaço. Então é importante a gente repassar isso para as pessoas, nas formações que a gente tem e tudo isso, justamente porque a gente vai conseguir, através dessa ação ou dessas ações, fazer com que essa pessoa se sinta melhor e, consequentemente, faça outras pessoas se sentirem melhor. E, por sua vez, isso faz com que o impacto na aprendizagem seja muito maior. Então, a pessoa que vai estar ali dentro para aprender, ou seja, o nosso estudante, se ele percebe que as pessoas que estão ali participando, que estão trabalhando nesse ambiente, elas estão se sentindo bem, elas demonstram que aquele é um espaço de bem-estar, o estudante também vai ter a sua aprendizagem facilitada. Até mesmo porque, se a gente perceber que o professor que está lá dentro da sala de aula, que ele se sente bem, essa emoção de maior qualidade, ele também vai passar isso para o estudante, certo? Então, não é só uma questão de clima escolar, de clima organizacional, é uma questão de fato que pode influenciar profundamente na aprendizagem do estudante. Por quê? Se o estudante percebe que o professor, que os outros integrantes dessa equipe, dessa unidade escolar, eles estão indo para aquele lugar com um peso muito grande, não estão indo bem para esse lugar, se eles percebem que esse lugar não faz bem para esses profissionais que estão ali dentro, ele também não vai se sentir bem. E não é só por uma questão de que às vezes pode acontecer um conflito e esse estudante perceber esses conflitos. É porque o ser humano ele foi sendo ao longo do tempo preparado para perceber como é que o outro está. E isso influencia muito em como a gente está ou não aberto para determinadas questões. Então, se a gente vê que as pessoas que nos cercam estão se sentindo bem em um determinado espaço, a gente se abre mais também para esse espaço. E aí, consequentemente, a gente se abre, no caso da escola, se abre mais para poder aprender, tá? E tem alguns fatores aí que eu acho que podem contribuir para que a gente consiga tornar esse clima de dentro da escola, esse clima organizacional, esse clima escolar cada vez melhor. Eu elenquei alguns fatores aí que podem contribuir. Então, o primeiro deles, que é a justiça nas decisões. Então, tudo que a gente vai decidir, seja na figura de gestor da unidade, ou seja, enquanto equipe, a gente precisa sempre buscar justiça naquela decisão. Em diversas formas, tá? Porque assim, primeiro de tudo, a gente volta lá no que a gente falou anteriormente, né? Da questão de conhecer a legislação. Então, para que a gente seja justo, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer aquilo que é legalmente colocado. Então, conhecer a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que regem como a educação deve funcionar, o que deve ser passado ou não para os alunos, o que deve ser discutido ou não em sala de aula, como isso vai ser discutido. Então, é interessante a gente estar por dentro disso. Que isso vai ajudar a gente a tomar melhores decisões, ou seja, decisões mais justas. E, atrelado a isso, a gente precisa também perceber que quanto mais a gente tem participação
das pessoas que conhecem do processo educacional, ou seja, as pessoas que trabalham na escola, e não só o professor, mas quanto mais a gente tem as decisões diluídas entre os profissionais que estão lá dentro da escola, mais justo a gente vai ser. Porque a gente vai ter as diversas opiniões, as diversas visões de diversas pessoas dentro do espaço escolar, opinando e contribuindo para que a gente possa tomar uma decisão cada vez mais bem colocada. E aí, aliando, né, a legislação, o conhecimento da legislação com essas diversas visões sobre uma determinada problemática, a chance da gente ser mais justo nas decisões é muito maior. Então, acho que buscar essa justiça nas decisões através desses formatos que eu passei para vocês, eu acho que pode ser muito interessante. Inclusive, tirando o peso que é tomar uma decisão sozinho. Tá? Então, enquanto gestor, às vezes acontece, é inevitável. Mas enquanto gestor, quanto mais a gente compartilha as decisões, mais fácil fica da gente ser justo, certo? Porque a gente vai ter diversas visões sobre uma determinada problemática, inclusive, dependendo do caso, trazendo, né, a comunidade escolar para essas decisões, trazendo a comunidade estudantil, né, os próprios estudantes mesmo, dependendo do caso, para ajudar a tomar essas decisões, acho que pode ser muito importante. Outra questão que é de extrema importância para ajudar nessa constituição de um espaço escolar, de um clima escolar que seja mais acolhedor, que seja mais saudável, é a transparência na comunicação. Nem sempre aquilo que a gente fala é o que a outra pessoa entende. Então, sempre que a gente for comunicar algo, precisa ser da melhor maneira possível, de forma objetiva, sem deixar espaço para interpretações diversas, interpretações que possam ser, que possam colocar dúvidas sobre processos, essa questão toda. Então, uma transparência nos processos dentro da escola, não só na comunicação, mas nos processos que ocorrem dentro da escola, é muito importante para que todos conheçam e que todos, inclusive, participem, quando possível, desses processos decisórios, desses processos que vão envolver o espaço escolar, seja na questão acadêmica, seja na questão mais administrativa, mais técnica. Então, acho que é interessante a gente buscar essa transparência na comunicação de tudo que vai acontecer. Desde o recadinho que a gente coloca lá para os pais verem que tem um determinado dia que não vai ter uma aula porque vai ter um evento, ou então porque tem uma data comemorativa, a participação dessa comunidade em determinado evento, até mesmo as comunicações internas. Então, tem várias formas da gente fazer, por exemplo, um ofício para comunicar algo, só que a forma mais técnica, mais objetiva, normalmente é aquela que é mais clara. E aí tem, inclusive, orientações da própria presidência, né, no sentido administrativo, falando, tem um manual de documentos que a gente pode pesquisar na internet, a gente encontra esse manual que fala sobre ofícios, comunicações, fala sobre memorandos, e tudo isso dá uma estrutura que é bem bacana. E também a gente tem algumas estruturas que já são planejadas dentro da própria Prefeitura de Anápolis, que elas ajudam a gente a ter uma comunicação mais efetiva. Então é interessante a gente dar uma lida nesse material também, buscar saber, buscar conhecer, para que a gente também consiga fazer até mesmo as comunicações internas ou externas serem mais claras. E isso faz com que a gente tenha maior transparência nos processos e que também a gente evite interpretações diversas daquilo que a gente quer passar de fato para as pessoas que estão ali dentro daquele espaço, certo? Outra questão que é fundamental para a gente poder ter um espaço acolhedor, um clima que seja agradável para que as pessoas estejam ali dentro. E aí a gente entra num campo que às vezes é delicado, mas que é muito mais no sentido de que a gente precisa tomar cuidado, ou seja, cuidar do outro, do que qualquer outra coisa, que é justamente o respeito à diversidade. A gente tem inúmeras questões relativas à diversidade, desde as questões de gênero, raça, credo, até inúmeras outras situações. Então, assim, quando a gente fala sobre diversidade, e eu estou vinculado atualmente ao Departamento de Inclusão e Diversidade,
eu acabo tendo muito contato, um contato mais direto com essas questões. Então, assim, o fato da gente perceber que existe uma diferença precisa fazer com que a gente tenha uma postura de acolhimento dessa pessoa. Não interessa qual seja essa diferença, tá? A gente sabe que tem alguns posicionamentos em relação a questões de diversidade, tudo que podem ser mais problemáticos, e na educação, principalmente dentro do espaço escolar, isso não pode acontecer. Precisa, não é algo que seria legal, não, é necessário. A gente precisa respeitar a diversidade, tá? Não só em relação ao aluno que chega dentro da escola, o estudante que está lá dentro dessa escola, a comunidade que nos procura através, às vezes, desse estudante, através da família desse estudante, mas também dentro desse espaço escolar, entre as pessoas que estão ali trabalhando. Porque se a gente não respeita essa diversidade, a gente começa a criar conflitos que eles podem ser muito maiores. Porque a diversidade, ela existe e ainda bem que ela existe. Agora, como a gente lida com essa diversidade é que vai fazer toda a diferença, principalmente quando a gente fala sobre o clima dentro da unidade. Tá? Então a gente precisa respeitar, como eu falei para vocês, seja a diversidade de gênero, seja a diversidade de raça, de origem, seja a diversidade, por exemplo, de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, transtorno, enfim. Existe uma infinidade de questões aqui que a gente pode abordar quando a gente fala sobre diversidade. Mas o mais importante que precisa estar claro aqui é que a gente precisa respeitar essa diversidade, seja ela de qual campo for. É necessário o respeito ao outro, certo? Então não é só respeitar só porque a pessoa tem alguma condição que diferencia de você. A gente precisa respeitar o outro porque é uma necessidade humana, tá? Então, a gente tendo isso em mente, né, quando a gente vai nos relacionar com outras pessoas, em qualquer condição, seja como gestor, seja como educador, seja como administrativo, seja como comunidade escolar, porque os nossos filhos também estudam nas nossas escolas, então a gente precisa ter essa necessidade dentro da gente, a necessidade do respeito. Respeitar o outro e também buscar esse respeito, ser respeitado na nossa individualidade, na nossa diversidade. Tá? Então isso aí é para a gente levar, internalizar e não deixar sair mais, tá? A diversidade precisa ser respeitada em qualquer nível, em qualquer condição, certo? Isso vai contribuir profundamente para a forma com que essas pessoas vão ver a escola, seja funcionário, seja comunidade, seja estudante. Então ele se sentir respeitado na sua diferença, e todos são diferentes, só para deixar claro também, todos são diferentes uns dos outros. Então a pessoa se sentir acolhida naquela diferença que ela tem, faz com que ela perceba que esse espaço é um espaço de fato de integralidade do ser. Eu estou aqui apesar da minha diferença, mas eu sou acolhido como qualquer outro aqui. Então essa pessoa vai também ter uma tendência muito maior de respeitar esse espaço e de cuidar desse espaço. É algo que extrapola o simples respeito. Outra questão que vai influenciar muito, né, nessa questão de como é ou não saudável esse espaço, esse ambiente escolar, é justamente buscar uma convivência saudável. E como isso acontece? Através de todos esses fatores que a gente falou anteriormente. Todos eles vão estar bem misturados, tudo isso acontece ao mesmo tempo. A gente buscando uma convivência saudável, a gente vai buscar escutar mais, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais já. A gente vai buscar ser entendido melhor, comunicar melhor aquilo que a gente precisa comunicar. Então, buscar essa convivência mais saudável é a gente tentar entender o outro e tentar ser entendido da melhor maneira possível. Acolher o outro, a gente também vai procurar potencializar como a gente pode ser acolhido. E isso é como se fosse um cuidado que a gente tem com a gente e com o outro. Então, se eu cuido do outro, isso faz com que essa pessoa tenha uma tendência a cuidar mais de mim, e aí isso favorece, né, essa convivência mais saudável entre as pessoas. E não só, mais uma vez, não só em relação à equipe dentro da unidade escolar, mas também em relação à própria comunidade, em relação aos próprios estudantes, certo? Avançando mais um pouquinho, eu tenho uma reflexão aqui para vocês,
que é justamente no sentido de vocês já levantarem uma autocrítica. Porque acredito que a maioria aqui já está, né, dentro da escola propriamente, e isso faz a gente ter essa possibilidade de fazer essa reflexão, que é como é que está o clima na escola onde você está hoje, no espaço onde você está hoje. Porque a gente sabe que tem diversas configurações aqui em Anápolis, a gente tem uma rede que tem muitos alunos, a gente tem uma rede que tem muitos profissionais, então parar um pouco e pensar sobre como é que está esse espaço hoje, como é que é o clima dessa unidade onde você está, seja a escola, seja, por exemplo, o SEAD aqui, seja o Cefop, seja em qualquer instituição, seja qualquer espaço onde eu tiver, me ajuda a perceber o que eu posso melhorar em mim, para que eu tenha relações de maior qualidade, e também ajuda eu a perceber o que eu posso melhorar daqui a um tempo. Para quem, por exemplo, vai assumir a gestão de uma escola daqui a um tempo, para quem vai sair da gestão de uma escola e vai entrar, por exemplo, voltar para o espaço de sala de aula, vai assumir uma coordenação. Então, é interessante a gente perceber de onde a gente está, como é que está esse clima desse espaço educacional. Porque eu percebendo isso, eu consigo talvez em algum outro momento, quando eu estiver em uma outra condição, em um outro momento da minha vida, uma outra atuação profissional, isso pode ajudar com que eu faça pequenas mudanças ali para contribuir mais uma vez com a melhoria desse clima, dessa unidade onde eu estou, ou que eu venha a estar daqui a um tempo, certo? Então, fica aí essa reflexão, uma delas, daqui a pouco a gente tem mais, mas fica aí essa reflexão para vocês. Pensa depois, como é que está esse espaço onde eu estou, onde eu participo, onde eu contribuo hoje? Porque aí depois eu posso pensar em relação a isso, o que eu posso fazer para, inclusive, contribuir com a melhoria desse espaço ou de outros que eu vier a estar no futuro, certo? Avançando mais um pouquinho, e aí a gente já fala um pouco mais sobre ferramentas, né? A gente vai tratar sobre a questão da mediação de conflitos. E aí, eu reforço uma questão que eu já até falei para vocês anteriormente. O conflito, ele vai existir. E eu não estou falando de conflito, só conflito problemático. Conflito é qualquer coisa que exista pontos de vista diferentes que a gente precisa chegar num denominador comum. Então, o conflito, ele é saudável. Se a gente não tem conflito, e aí lembrando dessa coisa do conflito saudável, né? Se a gente não tem conflito, a gente não tem um avanço, porque sempre vai ficar da mesma forma. Então o conflito ele é muito saudável e a gente pode tornar os conflitos que às vezes acontecem dentro da escola em coisas mais saudáveis, em resultados mais saudáveis. Então às vezes acontece, por exemplo, de ter uma divergência de opiniões dentro da escola por parte da equipe administrativa, da gestão da escola. Esses pontos de vista podem ser construtivos porque a gente pode pensar em formas diferentes de praticar essa gestão. A gente pode perceber também, por exemplo, conflitos dentro da sala de aula, seja do professor com o aluno, seja entre alunos. A gente pode perceber que às vezes esses conflitos podem estar nos mostrando o que a gente precisa mudar na nossa prática para que a gente consiga melhorar a aprendizagem, melhorando, por exemplo, o clima dentro de uma sala de aula. Então a gente precisa entender que os conflitos eles vão existir, eles são inevitáveis. Agora, quanto mais a gente traz, digamos assim, o conflito para uma visão de que isso pode ser construtivo, mais fácil é para a gente resolver esse conflito e os próximos que vão vir. Então, entendendo que os conflitos são inevitáveis, mas a gente sempre buscar aquilo que a gente pode extrair de positivo desses conflitos que vão acontecer, a gente consegue resolver os conflitos de maneira mais tranquila e, inclusive, pensar formas de evitar com que novos conflitos aconteçam, os conflitos que não são saudáveis, vamos colocar assim, para diferenciar, né? Então, é importante a gente perceber que os conflitos vão existir, mas também é importante a gente sempre tentar de todas as maneiras a gente extrair algo de positivo daquele conflito que inevitavelmente vai acontecer. Então, pensar dessa forma, tá, beleza, é a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu penso em mediação de conflito. Os conflitos vão existir, agora como eu vejo esses conflitos é que é mais importante ainda, certo? E aí, a gente tem que perceber uma outra questão também, principalmente quando a gente fala do papel do gestor na unidade escolar.
O gestor, ele precisa assumir uma figura de mediação, uma postura de mediação, e não de juiz, não de julgador. Porque se o gestor na unidade, ele busca ser um juiz, ele vai sempre estar tentando encontrar um culpado para culpar. E a ideia da gestão de conflitos não deve ser essa. Deve ser a gente tentar mediar, porque existe um conflito, existem posicionamentos diferentes sobre uma determinada questão, então eu preciso mediar. O que eu vou fazer, o que eu posso acessar, o que eu posso talvez trazer para esse conflito, ou talvez tirar desse conflito para que eu consiga tentar mediar, equilibrar. Então são opiniões diferentes, são visões diferentes, são posturas diferentes sobre uma determinada problemática, um determinado contexto. Então, o que eu posso extrair de cada um, por exemplo, para que eu tenha uma solução que seja mais adequada para ambos? Então, a ideia que a gente traz com essa visão de que o gestor ele precisa ter uma postura de mediador ao invés de julgador, ao invés de juiz, é uma ideia de que os conflitos, mais uma vez, eles vão sempre existir, só que a gente precisa tentar equilibrar, extrair algo que a partir daquele conflito possa ser positivo para o futuro e às vezes até para aquela própria condição, certo? Para aquele próprio evento. Outra questão, para ajudar inclusive, né, nessa mediação desses eventos, desses conflitos que às vezes acontecem dentro da escola, tem como se fosse um passo a passo. Na verdade, é uma sugestão de alguns passos que a gente pode tomar para tentar diminuir esses conflitos, para tentar regular, tentar trazer algumas soluções que possam ser mais justas, né, como a gente falou anteriormente, para aquela condição. Então a gente tem o seguinte, a primeira coisa, quando a gente vai abordar um conflito, é que a gente precisa escutar todos que estão envolvidos com aquela questão. Esse deve ser o primeiro passo. Então, se um determinado conflito surgiu e vai surgir, e eu ouço apenas um desses componentes, uma dessas pessoas envolvidas no conflito, eu vou ter uma tendência muito maior a tomar uma decisão injusta. Por mais que seja a favor de quem estaria certo, entre aspas, nesse conflito. Então, é necessário eu escutar a outra parte, inclusive para perceber quais são as necessidades dessa outra parte também. Então, eu preciso escutar as partes que estão envolvidas nesse conflito para que eu entenda primeiramente esse conflito e aí isso faz com que eu consiga tomar uma decisão mais acertada. Outra questão, um segundo passo, digamos assim, que pode ajudar a gente a mediar esses conflitos é justamente a gente tentar, a partir dessa escuta, entender e identificar quais são os interesses que estão envolvidos ali naquele conflito. Então, por exemplo, suponhamos que um conflito é entre um professor e um aluno. O professor, ele tem a necessidade, inclusive é trabalho dele, né, educar, ensinar e tudo isso. E tem uma situação em que um aluno, às vezes, está se colocando de uma maneira que está atrapalhando um processo dentro da sala de aula ou qualquer coisa assim. Então, nessa situação, eu preciso escutar o professor, eu preciso escutar o aluno e aí, a partir disso, eu entendo quais são os interesses de cada um e aí eu posso tentar fazer de alguma forma com que a mediação desse conflito resulte em algo que pode ser bom para ambos os casos, certo? Pode ser bom para o professor, pode ser bom para o aluno. Então, se esse aluno, às vezes, pode ter uma necessidade que ela é social, é uma questão, por exemplo, socioeconômica, e às vezes aquilo está chegando dentro do espaço escolar, dentro da sala de aula, com tanta potência que isso pode estar afetando o processo de ensino-aprendizagem e às vezes está direcionado a um determinado professor. Então, a gente entender o que tem por trás desse conflito, o que está se apresentando para a gente, é importante para que a gente possa ter, digamos assim, uma decisão mais acertada, mais justa, igual eu falei anteriormente, né, sobre determinada condição, enfim. Então, quanto melhor eu escutar, e aí uma escuta precisa de determinações, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, quanto melhor eu souber, quanto mais eu souber, mais informações eu coletar, mais fácil fica de eu tomar uma decisão mais acertada, certo? E aí um terceiro passo, né, uma terceira sugestão de passo aí que a gente pode ter,
no sentido de mediar conflitos, é justamente a gente tentar construir conjuntamente a solução. Então, nesse sentido, a gente precisa obedecer esses outros passos anteriores. A gente precisa escutar, a gente precisa identificar esses interesses e aí a gente vai tentar fazer, em conjunto, elaborar uma solução para aquela determinada condição, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa dessas outras ferramentas, a gente precisa saber o que está acontecendo através da escuta, a gente precisa também, através da escuta, do diálogo, entender quais são os interesses que estão entrando em conflito ali e, a partir disso, inclusive utilizando a escuta, o diálogo, também tentar elaborar uma solução em conjunto para que a gente consiga o máximo de justiça possível para que a gente possa resolver aquela condição. E aí, mais uma vez, a gente coloca o gestor como alguém que está buscando ser um mediador e não um julgador, não um juiz para apontar se quem está certo, quem está errado. O objetivo não deve ser esse. Deve ser a gente tentar mediar aquele conflito para que ele deixe de ser um conflito. E, em determinados casos, a gente pode transformar isso até em algo que pode ser positivo e, às vezes, até muito positivo para o espaço escolar, certo? E aí a gente fala tanto da questão dos conflitos que surgem entre alunos, entre equipe e alunos e também dentro das equipes das unidades. Então a gente ter esses posicionamentos acho que pode ser bem interessante para a gente diminuir e inclusive ajudar a resolver esses conflitos, certo? Outra questão que a gente precisa tratar, e aí tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, né, que é a gente perceber a nossa postura, às vezes enquanto gestores, como uma postura que deve ser no sentido de liderar, mas não liderar de qualquer forma, mandando, ser um chefe, mas muito mais num sentido de entender as necessidades do outro e a partir disso a gente buscar soluções, buscar uma postura e tudo isso. Então tem algumas observações que eu quero fazer para vocês e a primeira delas é justamente em relação ao processo de liderança, que a gente precisa entender que liderar é diferente de chefiar. Chefiar traz muito esse sentido de que eu mando, você obedece. Liderar traz muito mais um sentido de compartilhamento de responsabilidade. Então todo mundo tem responsabilidade dentro da escola. Todo mundo, inclusive o aluno tem responsabilidade dentro da escola, a família tem responsabilidade dentro da escola. Agora, como a gente passa isso para as pessoas é que vai diferenciar entre a liderança e eu ser visto como um chefe. E as pessoas, entre aspas, só obedecerem porque eu mandei, entende? Então, quando a gente busca uma sensibilização, escutar, acolher, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, a gente vai nesse caminho da liderança. Então, as pessoas vão se sentir mais impelidas a fazer aquilo que eu proponho, justamente porque elas começam a se importar cada vez mais com esse espaço escolar, com a qualidade desse espaço, desse ambiente que está ali posto para a gente, certo? Então, a gente seguindo esses outros passos anteriores já vai colocar a gente nesse caminho. E aí, uma das coisas que é muito importante para a gente entender é justamente o fato da gente ser empático. E aí eu até coloquei no slide aí para vocês, né, que empatia é reconhecer as necessidades emocionais. É eu entender que a pessoa que está ali do outro lado, ela tem uma necessidade. E às vezes essa necessidade pode não ser uma necessidade que é estritamente do espaço escolar. Ela pode ser uma necessidade, como eu falei, né, no exemplo anterior, do espaço familiar, é uma necessidade socioeconômica que não dá para a gente resolver sozinho. E aí a gente precisa de outros suportes, de outras pessoas, só que o fato da gente conseguir acolher essa necessidade emocional que a outra pessoa está trazendo, às vezes uma necessidade da realidade mesmo, da materialidade, a pessoa às vezes está numa situação socioeconômica, como eu utilizei o exemplo, né, que é tão problemática que às vezes o aluno que chega dentro da escola, ele chega com fome. E aí a primeira preocupação dele vai ser que hora que é o lanche. Então ele vai passar aquele primeiro período todo da aula pensando em colocar alguma coisa na barriga. E às vezes isso pode fazer com que ele não tenha uma postura que seja agradável para o professor, por exemplo. E aí é uma questão que não é só um conflito que é dentro da sala de aula, ele é um conflito que extrapola isso. E aí também quando a gente fala sobre a questão das relações aí da própria equipe gestora mesmo, do próprio gestor com
com as pessoas que estão ali compartilhando esse espaço, o gestor entender que as pessoas têm as suas necessidades emocionais, têm as suas necessidades que são reais, que são materiais mesmo, faz com que essa pessoa tenha uma tendência muito maior a se abrir para essas proposituras, para essas proposições que possam vir por parte da equipe gestora, certo? Por parte do gestor, mais especificamente. Então, a gente escutar, a gente tentar se colocar no lugar do outro, e mais no sentido de reconhecer o porquê essa pessoa está naquela condição, é que eu acho que pode ser muito importante para a gente abrir esse espaço de diálogo, mais uma vez, como a gente falou anteriormente, né? Para que a gente possa, de fato, reconhecer que existem necessidades que às vezes a gente não pode suprir, só que a gente pode ajudar o outro a ter um vislumbre, a ter um panorama do que pode vir para frente, e isso pode ajudar muito nas relações que estão acontecendo ali dentro daquele espaço, certo? Outra questão que é interessante a gente perceber nessa história aí, né, de uma liderança que seja mais empática, que reconheça as necessidades do outro, é que tem alguns resultados que a gente meio que acaba colhendo quando a gente tem uma postura empática, quando a gente tem uma postura de acolhimento, que é justamente o engajamento dessa equipe. É a confiança dessa equipe. Então, às vezes a gente chega, eu mesmo, às vezes chego dentro da unidade e eu percebo que tem que o gestor assumiu, e às vezes até outras pessoas, que o gestor assumiu um papel que ele vai, inclusive, além daquilo que seria o papel técnico de um gestor. Às vezes ele assume um papel que às vezes é até como um conselheiro, como uma pessoa sábia ali naquele espaço. Justamente porque essa pessoa abriu um espaço de diálogo, voltando lá no comecinho, de diálogo, de reconhecimento e de empatia para aquele ambiente. Então isso, por sua vez, vai gerar, né, o engajamento, a confiança, a motivação, e vai gerar também algumas práticas que são, digamos assim, mais assertivas. E aí eu tenho até uma sugestão de práticas, falando sobre práticas, né? Eu tenho uma sugestão de práticas que ajudam, inclusive, a gente a ter um posicionamento que pode contribuir, né, para que esse espaço seja um espaço muito mais de trocas, né, para que essa pessoa se importe cada vez mais, que ela dê uma ênfase para como esse espaço está se configurando num sentido de melhorar esse ambiente para as pessoas que estão ali. Então, são 3 práticas aí que eu acho que a gente pode utilizar. Pode voltar lá no slide. A primeira delas aí, pessoal, é o feedback respeitoso. E aí eu coloquei até aí, né, entre parênteses aí, sanduíche, porque tem uma técnica específica que a gente traz lá da psicologia organizacional que chama justamente feedback sanduíche. É uma sugestão, tá? Tem várias, tem um monte de ferramentas nesse sentido para que você consiga dar um feedback para aquela pessoa que está ali trabalhando junto contigo. Mas essa é uma técnica bem legal e, inclusive, ela ajuda a gente a... Ela é muito boa, ela ajuda a gente a conseguir dar um retorno para essa pessoa em relação a como que está sendo o trabalho dela, sem ficar com aquele peso. Porque na maioria das vezes, quando a gente chama uma pessoa que a gente precisa conversar com ela, a gente precisa tratar de questões que precisam ser melhoradas. E aí esse feedback, nesse modelo, o feedback sanduíche, ele ajuda a gente a ter uma sensação melhor através, mesmo quando a gente precisa tratar de uma questão delicada, ele ajuda a gente a sair daquele momento ali de uma maneira mais acolhedora, de uma maneira mais tranquila. E por que desse nome sanduíche? Em resumo, a técnica funciona da seguinte forma: você traz aquela pessoa para tratar de um determinado ponto que ela precisa melhorar, e aí é melhor que isso seja tratado de forma individualizada, tá? Então, se você tem algum conflito, algum problema ali em relação a um determinado servidor que está com uma prática que não é adequada, então traga esse servidor de maneira individualizada. Não coloca isso publicamente, numa reunião de equipe, por exemplo, que isso pode ser muito mais problemático. Mas como que funciona essa técnica? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai chegar, vai tratar dos pontos que são positivos na prática daquele servidor.
Então você vai falar, por exemplo, nossa, eu gosto muito de como que você faz o acolhimento lá da sua turma na hora que eles estão chegando e tudo. Gosto demais da sua prática de sala de aula, da sua didática, de como é que você dá as suas aulas. Mas eu acho que você precisa resolver uma questão em relação a como você trata os alunos na hora que eles te perguntam. Porque às vezes você fala num tom meio agressivo e tudo isso. Mas gosto muito de como que você finaliza a sua aula. Esse é um exemplo assim bem aleatório. Mas a questão que eu quero que vocês percebam eu começo essa conversa trazendo comportamentos, trazendo formatos do comportamento dessa pessoa que são aceitáveis, que são bons. Eu trato daquela questão que precisa ser tratada, que precisa ser modificada, que é uma prática que não está adequada, depois eu fecho com uma prática de novo, que ela é uma prática boa. Então, por isso, um sanduíche. Eu começo falando de coisas legais da prática dessa pessoa, trato aquilo que precisa ser tratado e depois eu fecho novamente com algo que é da prática legal dessa pessoa. Então, a sensação na hora que a gente termina essa intervenção com essa pessoa é de que ela foi reconhecida, tem coisas para melhorar, mas que ela foi reconhecida naquilo que ela tem feito de legal para aquele espaço, para aquela condição, certo? Porque se a gente só chama a pessoa e só trata daquele ponto negativo da prática dela do dia a dia, então a primeira sensação que ela vai ter quando ela sair daquela reunião, por exemplo, contigo, é que ela só faz coisa ruim, porque tanta coisa que ela faz, que ela se esforça, que ela faz na prática dela, e aí a gente só chamou para falar daquela coisa que é ruim. Então, feedback sanduíche basicamente é isso. Você trata de uma coisa que é boa na prática da pessoa, trata de uma questão que precisa ser melhorada e depois fecha com uma questão que é boa de novo no comportamento dessa pessoa, na prática do dia a dia dessa pessoa. Isso aí é uma das técnicas que pode ajudar a pessoa a entender que ela precisa modificar certas práticas e também perceber que ela está sendo reconhecida nas práticas que são louváveis por parte dela. Outra questão que é importante a gente falar também, e aí, né, como a gente acabou de falar, né, tem um detalhe ali que você precisa melhorar com aquela pessoa, tem que ser no individual. E, claro, tem coisas que são boas que você vai tratar assim no coletivo, você vai enaltecer a pessoa que está tendo boas práticas, inclusive essa pessoa que tem lá alguma prática que precisa ser melhorada, você pode falar dessas coisas boas que você percebe no comportamento dela no espaço mais amplo. Mas a gente sempre precisa ter um olhar individualizado. Como dentro daquela equipe existem várias pessoas e todas essas pessoas têm necessidades diferentes, têm condições diferentes, têm qualidades diferentes, têm defeitos diferentes. Todos somos assim. E quando a gente trata isso de uma maneira mais individualizada, eu começo a reconhecer habilidades, técnicas, práticas boas e tudo isso. E eu, inclusive, começo a reconhecer que existem pontos que precisam ser melhorados, eu começo a reconhecer isso no indivíduo. Então, mesmo que eu tenha uma prática, às vezes, que é generalizada, que ela é problemática, eu preciso tratar isso de maneira individual. Se são práticas que são de qualidade, que são práticas que eu quero que continuem acontecendo ali naquele espaço, então eu posso tratar isso de uma maneira um pouco mais ampla, mas inclusive reconhecendo a individualidade dessas pessoas que estão ali naquele espaço, certo? Porque o fato de a gente conseguir reconhecer as práticas boas de uma pessoa faz com que ela se sinta acolhida naquele ambiente, se preocupe mais, por sua vez, né, com esse ambiente e que também promova práticas que são mais saudáveis para aquele ambiente, certo? Outra questão que é a valorização das conquistas, né? Então, por exemplo, às vezes tem provas que a gente faz, né, diagnósticos que a gente faz, que eles são para ter uma noção de como é que o processo educacional está acontecendo dentro daquela escola. Então essa pode ser uma das formas da gente reconhecer o trabalho que esses professores, que essa equipe toda está fazendo dentro dessa unidade. Então, as conquistas que vocês tiverem enquanto equipe, e às vezes até mesmo individuais, elas precisam ser reconhecidas.
falar sobre, tratar isso de uma maneira mais coletiva. Nossa, teve tal professor que teve um sucesso muito grande, avançou bastante com uma determinada turma, e isso está sendo muito bom, por mais que tenha os problemas que você tenha que tratar lá de forma individualizada depois, o reconhecimento dessas conquistas é muito importante para que a pessoa continue se sentindo impelida a continuar avançando, a continuar diferenciando as suas práticas para melhorar a qualidade dessa aprendizagem que está acontecendo lá dentro da sala de aula. Mesmo que seja uma prática lá da pessoa que está lá no portão da escola, acolhendo as pessoas que chegam lá com um sorriso, porque isso faz diferença, certo? Então a gente precisa precisa dar reconhecimento a essas posturas, a essas práticas do dia a dia e reconhecer inclusive essas conquistas que às vezes são que às vezes a gente pode até pensar que não tem nada a ver com o espaço escolar, mas aquilo ali pode contribuir profundamente, um reconhecimento de uma questão lá pessoal, da vida pessoal da pessoa. Reconhecer aquilo dentro do espaço escolar pode potencializar muito mais a relação que essa pessoa tem com a escola. E aí, mais uma vez, melhorando, né, esse espaço que a gente está compartilhando ali com as outras pessoas. Falando agora sobre uma técnica também, né, que a gente pode ter como uma técnica para ajudar, né, a mediar esses conflitos e tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da comunicação não violenta, que é uma forma de você lidar e de você fazer comunicações nos espaços que você convive. E aí, pessoal, a gente precisa entender uma coisa antes da gente abordar a comunicação não violenta, que é o seguinte: a gente vive num contexto que ele é muito violento. A gente vive num contexto, numa sociedade que ela está muito acostumada a lidar com as questões através da punição. A gente foi criado, a gente cresceu, a gente se tornou adultos, a gente se tornou profissionais nesse modelo, que ele é muito punitivo. Então a gente acaba internalizando que a gente só vai conversar com o outro na hora que ele apresentar um problema, na hora que ele aprontar. E a gente acaba esquecendo de ir lá e reconhecer, né, como a gente estava falando no slide anterior, de reconhecer os avanços, as conquistas e tudo dessa pessoa. Então a gente acaba tendendo para isso. E junto com essa tendência de falar com a pessoa só quando a gente percebe um problema no comportamento dela, a gente acaba sendo violento na forma com que a gente aborda. Às vezes a gente não xingou, não falou palavrão, não fez nada, entre aspas, legalmente errado. Mas às vezes a forma com que a gente aborda essa pessoa, ela pode ser uma forma violenta. Por exemplo, chegar para uma pessoa e falar assim: você é o professor, eu sou o diretor, eu é que mando aqui. Legalmente, não tem nada errado com essa frase. Claro, depende de interpretação também, né? Mas legalmente não tem nada de errado com essa frase. Só que o problema tá que essa afirmação faz com que a pessoa se sinta oprimida. Então, por mais que exista uma certa hierarquia dentro da unidade, a gente precisa entender que aquela pessoa lá é profissional igualzinho a mim. Então, às vezes, a forma com que eu falo as coisas, a minha postura, a forma com que eu coloco as coisas dentro da escola, isso pode ser violento, por mais que a minha fala não tenha sido. Então tem algumas coisas aí que eu acho que é interessante a gente falar, e aí eu coloquei alguns passos também, que eu acho que ajuda a ser mais didático nesse sentido. Então, para que a gente consiga melhorar, né, as relações aí dentro da escola, além de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, eu coloquei 4 passos aí para essa comunicação não violenta, para a gente sempre ter em mente. Então, o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver uma comunicação menos violenta, uma comunicação não violenta, é justamente a gente observar sem julgar. E essa é uma parte bem difícil, porque a gente faz um pré-julgamento a partir do mínimo de informação que a gente tem, a gente já começa a julgar. Então esse é um exercício muito difícil para a gente fazer, que é observar, né, que a gente escutar as partes, como a gente estava falando lá na mediação de conflitos. A gente escutar essas partes sem julgar inicialmente é muito difícil.
Então, é uma postura que precisa ser muito ativa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa escuta ativa, que é uma ferramenta aqui também. Então, assim, primeiro de tudo, eu preciso observar, eu preciso tentar coletar o máximo de informações sobre um determinado evento, sobre uma determinada condição, sobre uma determinada prática, para que depois eu possa fazer uma fala com essa pessoa, não no sentido de julgar, igual a gente estava falando lá anteriormente. O diretor, ele não tem que ser uma pessoa que julga, ele tem que ser um mediador de conflitos. Então, aqui também, o gestor não pode assumir um papel de julgador, de juiz da questão. Falar quem é culpado, quem é que deixa de ser culpado. A gente precisa assumir uma postura de que a gente vai observar para entender o que está acontecendo. E aí, a partir disso, a gente toma decisões, a gente conversa, a gente aborda. E aí tem um segundo passo aí nessa comunicação não violenta, que é a gente dar a oportunidade para que a pessoa possa fazer isso, mas que a gente também possa fazer, que é nomear sentimento. Porque às vezes a pessoa tá com uma questão ali, ela tá falando daquilo, você percebe que aquilo retorna várias vezes na fala daquela pessoa e tudo isso, e às vezes o que você percebe é, opa, peraí, isso daí é um ressentimento, isso é uma raiva, isso é uma amargura, isso é uma saudade, isso é um luto. Então a gente conseguir reconhecer, primeiro de tudo, a gente tem que ir lá e observar, né, sem fazer um julgamento, e aí a partir disso a gente consegue entender quais sentimentos que podem estar ali presentes naquela situação, naquele conflito, e a partir disso a gente consegue dar nome para isso. Então a gente não está julgando se é um sentimento certo ou é um sentimento errado para aquela condição. A gente está pensando e a gente está entendendo quais são os sentimentos que estão aparecendo. E aí a gente não precisa falar se está certo ou se está errado. A gente vai falar sobre esses sentimentos. E isso pode ser feito numa conversa lá separadinho, individual, reconhecendo, por exemplo, que às vezes aquele campo lá da família da pessoa, às vezes, como eu acabei de falar, né, pode ser um luto. Às vezes a pessoa recentemente perdeu alguém e agora ela está sofrendo o impacto daquela morte. Então eu preciso entender que as pessoas são integrais, voltando lá no comecinho da nossa conversa. Então o ideal é a gente fazer essa observação, né, daquela condição ali sem tender para o julgamento. Infelizmente a gente tem uma tendência a fazer isso, mas tentar o máximo possível evitar que isso aconteça. A gente precisa tentar nomear os sentimentos, os nossos também. Talvez seja mais importante ainda a gente conseguir nomear os nossos sentimentos antes até de falar com a outra pessoa sobre o que pode estar acontecendo. Então entender isso, nomear os nossos sentimentos, tentar também nesses diálogos perceber quais são os sentimentos que estão ali presentes por parte da outra pessoa também, para que a gente possa reconhecer aí o terceiro passo, reconhecer as necessidades. Então, por exemplo, a pessoa acabou de perder um ente querido, como eu estava falando, né, no luto, acabou de perder um ente querido, aquilo ali está se mostrando dentro da unidade escolar como algo ruim, a pessoa está muito sisuda, ela está mostrando muita raiva, tem muita coisa acontecendo, e às vezes o fato de eu conseguir perceber que aquilo aconteceu com ela, nomear esse sentimento, poxa, ela está passando por um momento de perda, ela está num momento em que ela não está conseguindo lidar com essa perda, com essa saudade, com esse luto dela. Então o que eu posso propor para essa pessoa? Ou seja, quais são as necessidades que ela tem? Pode ser o caso, por exemplo, de eu falar assim, opa, beleza, nesse momento está difícil para você estar dentro de uma sala de aula, vamos pensar em outra situação. Às vezes pode ser o caso, por exemplo, da pessoa fazer uma readaptação durante um tempo, porque às vezes aquela condição dela ali dentro da sala de aula pode ser muito conflitante para ela. Entende? Então isso é uma das soluções, tá? Eu só estou divagando aqui, mas tem muitas outras soluções, tem muitas outras possibilidades. Então, observar essa condição ali sem julgar, nomear os sentimentos que estão ali dentro de mim, dentro do outro, reconhecer essas necessidades através desse diálogo também, reconhecendo essas outras questões, e aí nesse sentido também, a gente chega na parte mais prática, mais objetiva, que é justamente a gente fazer os pedidos mais claros. Como a gente falou lá no outro slide anterior, buscar clareza na nossa comunicação, certo? Então, ser objetivo,
Eu não vou ficar falando qualquer coisa de qualquer jeito, eu preciso trazer objetividade para aquilo que eu estou comunicando. Isso ajuda a pessoa a entender o que ela precisa fazer e, inclusive, ajuda ela a entender o que você precisa que seja feito. Dependendo do caso, às vezes essa pessoa não é a pessoa que vai ter que fazer aquilo que você precisa, mas às vezes ela pode contribuir justamente porque ela entendeu uma mensagem que foi clara para um outro contexto e aquilo ali, justamente porque a gente exercitou aquelas outras práticas lá anteriormente, a gente consegue com que essa pessoa contribua de uma maneira que talvez você nunca tenha esperado, certo? Então, a comunicação não violenta, ela tem esses passinhos aí, mas isso, a ideia é a gente chegar nesse final, que a gente consiga que a pessoa esteja naquele ambiente de uma maneira mais tranquila, que ela também consiga fazer o que ela precisa fazer com mais qualidade, certo? Que isso tudo, lá no final das contas, vai influenciar lá na hora que a gente tiver com o aluno, com o nosso estudante dentro da sala de aula, certo? Avançando mais um pouquinho, já quase no final aí da nossa... Só tem mais alguns slides aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da escuta. E aí, falando especificamente da escuta ativa, que aí ela tem uma diferença, porque escutar é uma coisa, ouvir é outra, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre escuta ativa, a gente quer dizer que a gente está tentando ouvir para compreender e não só para responder aquilo que está sendo colocado. Entende? Tá vendo que tem tudo a ver com todas as outras questões que a gente falou? Então, assim, quando a gente busca compreender através da nossa audição, que a gente está escutando uma pessoa e a gente está tentando, de fato, compreender aquela situação, a gente não está só escutando só para responder, para dar uma resposta para aquela pessoa, a gente tem muito mais chances da gente conseguir, mais uma vez, voltando lá no comecinho, mediar aquele conflito. Certo? Então, a ideia que a gente tem com a escuta ativa é justamente a gente compreender melhor aquela condição para que a gente possa mediar o que está acontecendo ali naquele ambiente. Então, mais uma vez, é ouvir para compreender, não só para dar uma resposta. Entende? Então, isso é uma diferença fundamental aí para essa escuta ativa funcionar de fato. E aí eu tenho alguns elementos aí que eu acho que é interessante a gente ter em mente quando a gente vai fazer essa escuta. Principalmente quando existe conflito, mas não só, tá? Mas principalmente quando existe conflito. Então, a primeira coisa aí, o primeiro passo, digamos assim, né, que eu tenho que estar, o primeiro posicionamento que eu tenho que ter naquela situação é dar atenção, é me atentar para o que está sendo colocado ali naquele momento. Então, se eu tiver, por exemplo, estou lá escutando a pessoa e estou mexendo no celular, estou mandando uma mensagem, estou respondendo um e-mail e tudo isso, pode ser que eu perca informações importantes. Às vezes essa pessoa fala uma coisa, mas a postura dela, o corpo dela está te dando uma outra mensagem. Então, essa atenção plena é eu, de fato, dar uma pausa, e eu sei que é muito corrido dentro da unidade, porque tem muita coisa para ser feita, mas como eu falei lá sobre aquela questão da gente escutar, às vezes ganhar, perder, entre aspas, 5 minutos para ganhar muitas horas, muito tempo depois, aqui acontece a mesma coisa. Às vezes eu dar uma pausinha pequena e de fato escutar aquela pessoa, atenta ao que ela está passando para mim, pode fazer uma diferença fundamental em como eu vou resolver aquele conflito, certo? Então a primeira coisa é a gente dar a devida atenção para aquela condição, certo? Segunda coisa é a validação, ou seja, a pessoa, toda vez que ela vai falar alguma coisa para a gente, aquilo envolve sentimento, aquilo envolve emoção. Então, se chega, por exemplo, um aluno dentro da sua sala de gestor para falar, eu tive um problema lá, estão fazendo bullying comigo e tudo isso. E a gente trata assim, não, isso acontece mesmo, é coisa de criança, é coisa de estudante. Essa pessoa não foi validada naquilo que está incomodando ela, naquilo que ela está sofrendo. Então, isso pode voltar para ela justamente como um desamparo. E esse desamparo pode provocar muitas outras consequências que são muito mais sérias, tá? E isso é uma das situações que pode acontecer. Então, assim, validar as emoções, validar o sentimento, é justamente a gente entender o que está acontecendo e perceber que aquilo ali pode provocar um impacto emocional que é muito profundo na pessoa.
Por mais que a situação pareça pra gente, que está de fora daquela situação, ela possa parecer pra gente uma situação que assim, beleza, isso aí passa, essa coisa simples. Entende? Então a gente precisa reconhecer, e aí mais uma vez, todos aqueles outros posicionamentos que a gente falou anteriormente, a gente precisa recapitular eles, entender, escutar com atenção, comunicar de forma clara, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo e não simplesmente julgar. Aí, a partir disso, a gente consegue entender qual é o sentimento que aquela pessoa está tendo, qual que é a sensação que aquela pessoa está tendo, e aí a gente consegue validar isso falando, opa, peraí, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai acionar determinado programa, a gente vai acionar determinada entidade, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar com o fulano, vai falar com o ciclano, entende? Para que essa pessoa se sinta validada naquilo que ela está passando para você. Mais uma vez, não só aluno, não só equipe, mas todos, até a comunidade, como eu falei anteriormente. Outra questão é as perguntas abertas. O que eu quero dizer com pergunta aberta? É uma pergunta que você abre espaço para que a pessoa fale do que ela está entendendo, para que ela explique, para que ela consiga falar do sentimento, por exemplo. Pergunta fechada, acho que é mais fácil da gente entender, né, que é a resposta de sim ou não, resposta objetiva. A pergunta aberta é justamente para que a pessoa consiga falar sobre o que ela está sentindo, sobre a condição, explicar, falar da história daquele evento. Então, utilizar essas perguntas abertas dá espaço para que essa pessoa consiga explicar e, inclusive, ser validada, inclusive ter a oportunidade de falar sobre aquilo que está incomodando ela. Então essas perguntas abertas ajudam a gente a ter essa escuta ativa de mais qualidade. Outra questão é que na hora da gente fechar essa história, fechar essa conversa, fechar essa escuta, a gente utilizar, como eu falei para vocês anteriormente, o feedback, né? Então dá um feedback da compreensão da sua parte em relação àquele evento. Então, às vezes, nessa hora de você dar um feedback para essa pessoa, meio que você faz um resumo, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Pode ser nesse momento que a pessoa fala, não é isso que eu quis dizer. Lembra da comunicação clara? Às vezes pode ser esse momento ali que vai clarear, que vai deixar as coisas nos seus devidos lugares. Entende? Então, dar esse feedback do que você compreendeu sobre aquela situação pode ser muito interessante e evitar futuros erros, certo? Então, essa comunicação ativa, acho que esses 4 pontos aí podem ser interessantes para te ajudar, né? Mais uma vez, na resolução de conflitos aí. E aí eu tenho mais um questionamento para você, né? Que a gente acaba trazendo ali daquele slide que a gente estava lá falando, que é justamente isso. Quando você está numa situação de conflito dentro da escola, quando você está numa situação de conflito até fora da escola, quando você está numa situação que nem é de conflito, que você está conversando com um amigo seu, uma amiga sua, você está ali, você está buscando entender o que essa pessoa está falando ou você está só tentando responder? Isso, inclusive, para a gente da psicologia, é um exercício que a gente tem que fazer no dia a dia. Porque na hora que a gente está conversando com alguém, que a gente está escutando alguém, a gente precisa tentar entender os posicionamentos daquela pessoa, entender as ações daquela pessoa, para que a gente consiga discutir sobre isso. E não só para dar uma resposta. Porque se eu estiver escutando, só esperando ali para eu dar uma resposta de volta, essa conversa deixou de ser uma conversa genuína. Deixou de ser um diálogo de fato e passei a ser monólogos interpostos. Então eu faço o meu monólogo e você faz o seu. Eu faço o meu, você faz o seu. Então deixa de ser um diálogo, passa a ser monólogos ali, um esperando o outro para terminar, para começar a fazer o seu, certo? Então a gente precisa sempre tentar escutar para compreender, para entender o que está acontecendo ali, do que a gente tentar escutar só para dar a nossa resposta, certo? A ideia não é saber quem é que está certo ou quem está errado, é a gente buscar entender o que está acontecendo para a gente buscar a melhor solução para aquelas condições ali. E quase finalizando já, a gente tem aí o último slide, basicamente, na verdade o penúltimo slide que a gente tem, que a gente vai falar... a gente vai integrar um pouco mais essas ideias todas que a gente juntou, que a gente falou aqui em alguns momentos. Então, a primeira coisa que a gente
discutiu lá foi sobre as condições de gestão mesmo de pessoas. Que a gente percebeu que gestão de pessoas não é simplesmente pegar e botar alguém aqui ou alguém ali, porque ela tem uma habilidade melhor com o segundo ano e a outra professora tem uma habilidade menor com o quarto. Não é só isso. Quando a gente pensa em gestão de pessoas, a gente tem sempre que pensar que a gente está gerenciando, que a gente está gestando, entre aspas, relações de pessoas. Gestando mesmo no sentido de criar, de você fazer com que uma determinada relação ganhe certas características. Tá? Então, a ideia da gestão de pessoas precisa ser de que a gente está reorganizando as relações que vão acontecer naquele espaço. Certo? Então, a ideia que a gente precisa ter é justamente essa, que não é só gestão de pessoas, é gestão de relacionamentos. Como essas pessoas vão se integrar umas com as outras para que elas consigam fazer um trabalho que é o trabalho, por exemplo, do ensino-aprendizagem, que a gente precisa fazer com que ele aconteça dentro da unidade escolar, lá dentro da sala de aula. Mas lembrando que esse trabalho que acontece dentro da sala de aula, ele depende de todo um contexto de trabalho, desde a pessoa que está lá recebendo o estudante lá na porta, até a pessoa que está trabalhando lá dentro da sala de aula, passando pelo gestor, passando pela coordenação, passando pela equipe lá que faz a limpeza, a equipe que faz a comida, a equipe que cuida do lugar, a equipe que vai na escola de vez em quando para dar uma manutenção, para fazer alguma coisa. Então, todas essas pessoas são educadores. A gente precisa ter isso em mente. Então, a gente sempre precisa perceber que a gente está fazendo uma gestão de relacionamentos, de relações. E aí, outra questão, né, que a gente fala aí, né, sobre a questão do clima escolar, que é como a gente se sente ali naquele ambiente, as emoções que afloram ali a partir daquele ambiente. Então isso vai depender muito de como que essas relações estão funcionando. Então por isso que eu coloquei, né, que gestão de pessoas, mais clima escolar, mais mediação de conflitos, que são a integração dessas ideias que a gente está falando aqui. Então tudo isso tá muito interligado. O fato de eu entender que a gestão de pessoas, ela é uma gestão de relações, ajuda a eu ter mais qualidade nesse clima desse espaço escolar, e isso, por sua vez, ajuda na mediação de conflitos. E isso sempre vai influenciar, cada um vai influenciar no outro. A capacidade que eu tenho, por exemplo, de mediar os conflitos influencia no clima escolar, que por sua vez influencia na gestão de pessoas, e assim por diante, certo? Então, assim, e recapitulando, né, o que a gente falou das ferramentas, lembrando aí da liderança empática, né, que a gente falou anteriormente, então eu perceber que existem necessidades no outro para que eu consiga tomar decisões que são mais justas, a comunicação não violenta, então a forma com que eu abordo essa pessoa, onde eu abordo, quais as oportunidades que eu estou abordando essa pessoa, que isso, como eu falei para vocês, às vezes o jeito a coisa que eu falo não é violenta, mas como eu falo, o espaço que eu falo pode tornar isso uma comunicação violenta. Então tomar esses cuidados. E aí, por fim, uma escuta ativa, porque lembrando, né, que essa escuta ativa, o objetivo dela é compreender e não só dar uma resposta. Então, se eu compreendo, eu consigo também dar respostas. Mas essa é só uma parte. A parte fundamental é compreender o que está acontecendo ali, porque aí a partir disso eu consigo ter muito mais possibilidades de intervenções, de mudanças de prática, enfim, uma infinidade de ações ali para esse espaço, para esse ambiente escolar, mais especificamente. Então, assim, a escola saudável, como está colocado aí no finalzinho desse slide, a escola saudável, ela é fruto de uma gestão intencional. O que eu quero dizer com isso? Um espaço escolar, um espaço educativo saudável, ele só é fruto de uma gestão que tem uma intenção de fazer com que esse espaço seja assim. Então, se a gestão dessa unidade escolar, a gestão daquele espaço se preocupa que esse espaço seja um espaço saudável, então isso vai motivar que essa pessoa, que essa gestão, essa equipe da unidade tenha isso como resultado lá na frente. Então ela é fruto de fato de uma gestão intencional, justamente porque eu entendo, eu tenho uma intenção de fazer com que esse espaço seja cada vez melhor para todos que estão ali, certo? Então
essa que eu acho que é a parte mais importante disso daqui, a gente entender que isso está sempre relacionado. E aí, fechando aí, né, eu tenho alguns jogos, entre aspas, aí de palavras para vocês, para que a gente possa entender, fazer relações. Então, essas relações eu acho que ajuda a gente a entender como é que a gente pode atuar. Então, a primeira relação que eu coloquei aí é que cuidar de pessoas é também fortalecer a escola. E o contrário também é verdadeiro. Se eu fortaleço a escola, eu estou cuidando obrigatoriamente dessas pessoas que estão ali naquele espaço. Então, fazer com que a escola funcione não é só uma prática que ela é técnica, ela é uma prática também emocional. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas que estão ali dentro, e isso, por sua vez, vai fazer com que essa escola seja fortalecida, que ela ganhe cada vez mais impacto, cada vez mais valor, por exemplo, na comunidade escolar. Outra questão que eu acho que é interessante da gente observar, né, que o clima positivo favorece a aprendizagem. Então, como eu falei lá em todas essas situações que a gente veio falando até agora, se a gente percebe, se o aluno que está lá percebe que as pessoas que estão naquele ambiente, elas estão ali querendo participar daquele ambiente, querendo contribuir para aquele ambiente, então a aprendizagem desse aluno vai ser muito mais fácil. Até mesmo porque se eu consigo perceber que aquele professor está ali e ele está com vontade de ensinar, isso por si só, esse professor estando com vontade de ensinar, isso por si só já é muito potente em termos de aprendizagem. Agora, se eu percebo que esse professor está ali com vontade de ensinar, porque existe um ambiente que é favorável para isso, a minha aprendizagem, a forma com que eu me importo com esse espaço também vai ser muito melhor. Eu também vou contribuir, eu tenho uma tendência a contribuir para que essa aprendizagem seja cada vez melhor, inclusive para o meu colega lá que está do lado, certo? Outra questão para a gente apontar, e já quase finalizando, é que os conflitos eles podem gerar um crescimento quando bem mediados. Então, voltando lá, o conflito ele vai existir. Só que a forma com que a gente lida com esses conflitos é que pode trazer crescimento. Então é importante a gente perceber isso. O conflito ele vai sempre existir. Agora a forma com que a gente lida com esses conflitos é que ela pode ou não ser construtiva. E a ideia é sempre ver o que a gente pode extrair de bom ali daquela situação, mesmo que seja uma situação que foi muito difícil, muito ruim de você lidar com ela. Então isso pode entrar como uma lição para evitar que aquilo aconteça novamente. Outra questão, né, que é um convite mais do que qualquer outra coisa, que é aplicar essa comunicação não violenta no dia a dia, então pensar um pouco melhor em como vai fazer as suas conversas, como vai fazer os seus diálogos, como é que você vai lidar com as pessoas que estão envolvidas aí nesse espaço escolar. E isso implica, né, numa escuta ativa, que ela parte dessa visão de que a escuta ativa ela acontece em um espaço que é real. Então, se eu trato de alguma questão que pode ser delicada para determinada pessoa em qualquer espaço, na frente de qualquer pessoa, aquilo ali pode ser muito mais problemático do que ajudar de fato. Então, perceber isso também. E aí, para a gente finalizar, eu quero deixar essa frase aí, né, que é uma frase que tem muito a ver com a minha postura, a minha posição de psicólogo escolar. Então, o que eu quero deixar aí para vocês aí para a gente finalizar é que quando a gente cuida das pessoas, a gente está cuidando do coração da escola. E não só no sentido assim figurado, não é só para falar, nossa, que bonitinho, não é só para fechar com uma chave muito bonitinha, uma chave douradinha. A ideia é, se a gente cuida das pessoas, essas pessoas, por sua vez, vão cuidar de outras pessoas, e aí, nesse sentido, a gente está falando mesmo do cuidado um com o outro. E isso provoca uma mudança nas pessoas, que elas passam a se importar cada vez mais com aquele espaço que elas pertencem. Então, por isso que eu falo, se a gente está cuidando das pessoas, a gente cuida também do coração da escola. Porque as pessoas que estão ali dentro, e aí eu posso dizer que o coração da escola é o estudante, né? Sem ele não teria escola. Então, quando a gente cuida das pessoas, a gente também está cuidando desse coração do estudante que está lá. E isso também, por sua vez, faz com que a gente esteja cada vez em espaços melhores e assim por diante. Tá ok? Agradeço mais uma vez, sigam as redes aí aqui do SEAD, da Prefeitura, da Secretaria de Educação, porque eu acho que é importante a gente sempre ter esse espaço de troca.
E eu agradeço esse tempo que a gente passou aqui, me coloco à disposição aí para o pessoal de novo, né, o pessoal do Cefop que fez o convite aí. E sempre que necessário, vocês podem me procurar também através da Diretoria de Inclusão, e Diversidade, para que a gente possa fazer algumas conversas também. Eu faço esse tipo de intervenção semelhante a isso aqui que a gente está fazendo com as famílias também. Então, quem precisar aí pode entrar em contato que a gente elabora alguma conversa aí para a gente se escutar de forma não violenta, tá certo? Obrigado, pessoal, um abraço a todos e estamos juntos para fazer cada vez uma educação melhor para que o nosso município, a nossa cidade se destaque não só em termos educacionais, acadêmicos, mas também em termos de humanidade, tá certo? Obrigado, um abraço aí para vocês todos.